Bom, meus queridos, estamos aqui na casa do irmão Jason. Estamos começando essa transmissão, dando graças ao Senhor, né, por podermos seguir em frente, né, seguir na jornada de uma, vamos dizer assim, de uma grandeza e profundidade tais, né, que só mesmo por graça de Deus que a gente pode seguir, né? E a gente pode começar. Olá, meus queridos irmãos, bem-vindo a bordo todos que estão aí no Facebook acessando. Estamos nós aqui também dando graças por podermos continuar, né? Estarmos na continuidade, né? Perseverando. Então, vamos fazer um oi. Lá está a turminha. Pedro, faz um oi aqui. Maravilha. Dona Esther, nossa artista. O Pedro está lá fazendo algumas coisas, que ele está pensando bem o que ele vai fazer. A irmã Patrícia ali, dando um oi também. Irmão Jason. A irmã Sinésia. E a minha amada Nancy. Aqui a irmã Heloísa, bem do lado de cá. Né? Todos nós, olha aí de novo, mais uma passada. Então, está tudo acontecendo, irmãos. Tudo acontecendo. Criançada, todos nós, vamos seguindo juntos. Disse o Senhor para todos nós, né, em Mateus 24, o Senhor fala sobre as questões que, vamos dizer assim, interessam muito, né, ao seu povo, ao povo do Senhor mesmo, né? A nós. Mateus 24 é uma... Quanto também Mateus 25 e tal, né? E a gente tem aí uma palavra, né? Uma revelação de Deus e em relação ao último dia que a gente está vivendo, né? A esse período do último dia. Mateus 24... 14, então, do 13, né, 13 e 14, Mateus 24, 13 e 14, queremos muito agradecer a Deus por perseverarmos, né, podemos perseverar, vamos dizer assim, é um resultado da fé, né, é um resultado da palavra, a palavra de Deus, ela produz fé, né, e a fé é fidelidade, né? Fé é fidelidade. Então, fidelidade é uma continuidade da fé, né? Isso é perseverança, né? Naquilo que significa essa relação de amor conjugal entre o povo de Cristo e Cristo, né? Entre Cristo e nós, né? Então isso é um modo de vida dos amantes, dos que amam, né? Um modo de vida dos que amam, não no sentido do mundo, assim, no sentido de Deus, né? No sentido de Deus, os que amam, né? E o amor jamais acaba, diz a palavra. Só o Vinícius de Moraes que diz que o amor é eterno enquanto dura. Quer dizer, isso é um equívoco, né? É um equívoco. Boa noite, irmã Lúcia. Boa noite, os irmãos aqui também. Todos nós desejamos muito que o Senhor, queremos e oramos por isso, que o Senhor nos abençoe, né? Inocência, Deus abençoe também. Deus abençoe Fortunato. Né? Estamos juntos. Bem-vindo a bordo todos. Queremos muito essa dinamização, né? Essa ação do Senhor em nós. E aqui em Mateus 24, pedimos a Deus essa bênção, né? De estarmos sendo salvos, né? Existe a salvação eterna, que é conquista de Cristo, né? Na cruz. Ninguém pode tirar, ninguém pode perder e ninguém pode ganhar
é algo feito por Cristo, essa salvação. E tem a palavra salvo também utilizada em outras formas. Para não se referir àquela salvação da cruz, ela se refere à salvação de uma quantidade de calamidades e desgraças dentro dessa caminhada até chegar no céu, né? Então, aqui fala disso, no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aqui o Senhor está dizendo, há uma quantidade de enganos acontecendo nesse último dia, de situações terríveis, né? Opressões, e de fato chega a tal ponto que é mundial esse negócio, não é só localizado em algum lugar, em toda parte, é algo mundial, né? Vem acontecendo em escalas crescentes, que acabam fazendo confusão até na cabeça dos crentes, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, aquele Bochat, né? Bochat morreu porque Deus estava castigando ele porque ele falou mal do Malafaia, né? Então a gente tem pessoas dizendo coisas esquisitas, e são cristãos que falam isso, crentes que falam isso, né? Ah, porque Brumadinho aconteceu porque era um juízo de Deus. Bom, tem também os escatológicos e os, vamos dizer, aqueles fatalistas políticos que dizem que o pessoal de Brumadinho aconteceu aquilo porque votaram em Bolsonaro, né? Então tem coisas bizarras, né? Então as pessoas, elas têm, de fato, elas têm um Deus à sua imagem e semelhança. Tem a mídia para falar E a mídia vai... Olá, Jorge. Deus te abençoe, Jorge. Deus te abençoe. Nós estamos juntos aqui. Daiane também. O pessoal não entende Deus como Deus é. Onde que está a justiça de Deus? Onde que está? Está ele saindo atrás, fazendo o helicóptero cair? Fazendo a barragem desabar? O mundo inteiro. É isso que Jesus está falando. Tem que tomar cuidado porque as calamidades não são sinal de nada. Elas são simplesmente acontecimentos dentro da história. Mateus 24. Né? Então... esses crentes falam também porque ouvem. Eles falam porque ouvem. Pastores são... Amém, amém, irmã Lúcia. A justiça de Deus está em Cristo. E é Cristo. A justiça de Deus está em Cristo. Então, por isso que o Senhor é aquele que atrai todos a Ele, né? E se a pessoa não perceber, não souber, não viver essa relação em Cristo, o cristão, ele vai também cair nessas conversas. Ele tem escatologias, né, assim, absurdas, né? E ele fica tentando... Boa noite, Daiane. Deus abençoe por aí. Estamos orando sempre por ti. Lembramos, né, da tua vida, que foi achada pelo Senhor também. Estamos querendo muito que o Senhor nos guarde na compreensão dele mesmo, né, na vontade de conhecer o Senhor. Então, a justiça de Deus, quando Caim matou Abel, ele dizia, bom, agora eu vou morrer, vão me matar, né? Aí Deus disse assim, não é assim, Caim, a justiça não se resolve assim, né? A justiça de Deus, a minha justiça está na cruz. Ele está falando de Cristo lá para Caim, né? Quer dizer, a tua morte já aconteceu, né? Tu já está morto. Faz tempo que tu está morto, tu não está nem sabendo que está morto. Não é porque você matou o teu irmão que você está morto, você já estava morto antes. Né? Antes de matar o teu irmão, tu já estava morto. Né? Por isso que quando Lázaro morreu,
Jesus disse para o pessoal todo ali, Lázaro não está morto. E o pessoal pensava que ele estava morto. Porque Lázaro estava em Cristo. Estava em Cristo. Então ele disse, não, mas o Lázaro não está morto, mas ele já está enterrado. Então a cabeça do pessoal, eles têm uma teologia baseada naquilo que eles formulam, acham, interpretam, veem. Não tem, eles não, o ser humano, ele calcula teologicamente, ele pensa teologicamente e ele por isso não conhece Cristo, né? Ele acaba não conhecendo Cristo. Ele vive a sua própria maneira. Então Jesus está dizendo assim, aquele porém que perseverar até o fim, quer dizer, aquele que continuadamente estiver em Cristo, ele se será salvo. Quer dizer, a salvação aqui não é da cruz e salvação eterna. É você não ser engambelado por uma quantidade bizarra de pensamentos esquisitos. Seja em política, seja em teologias, seja em religiões, seja em filosofias, seja em qualquer coisa. Então nós precisamos ter uma percepção de que quando Cristo está tendo uma relação conosco, né? Está mantendo uma relação conosco, ele nos chama, é como aconteceu em João capítulo 1, quer dizer, João capítulo 2, no início dos milagres de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, todo mundo lembra isso, porque todo mundo estuda isso em escola bíblica dominical, né? Mas eu espero muito que as pessoas possam compreender, não porque estudaram, mas porque o que está acontecendo aqui é uma revelação do que Cristo, né, está fazendo acontecer conosco. A perseverança não é uma lei. A perseverança é uma obra de amor. É uma obra de amor, é uma relação de amor. Perseverar é porque ama, né? A fé é porque ama. A fé, a esperança e o amor, né? Por causa do amor que se tem fé, por causa do amor que se tem esperança. Então aqui em Caná, diz aqui no capítulo 2 de João, né? Houve um casamento em Caná e Jesus foi convidado, diz o versículo 2. Né? Irmãos, nesse tempo, nesse momento aqui, começou a acontecer a manifestação das obras de Deus em Cristo. Oi! Olá, meus irmãos. Irmão Darlan, irmã Daphne. Né? Maravilha. Estamos aqui juntos, pensando em João 2, no casamento de Caná, que na verdade é um casamento anunciado profeticamente. Esse casamento anuncia profeticamente o casamento de Cristo conosco. Certo? Então é tão precioso o que está acontecendo, que Jesus quer propor, quer fazer acontecer com a gente, que não é nada menos que um casamento, que é algo conjugal, feito de dentro do corpo dele, tendo gerado dele mesmo a sua cidade celestial, o seu corpo, o seu povo, a sua noiva. Né? E Deus, ele traz até nós, irmãos queridos, ele traz até nós a comparação da relação de Cristo conosco. Ele compara como se fosse um casamento mesmo, né? É um casamento. Então, quando nós temos o casamento sendo utilizado por Deus para apresentar a relação de Cristo com a gente, quando ele usa o casamento, né? Então nós temos que ter uma, vamos dizer assim, avaliação mais profunda do casamento. Né? Temos que ter uma avaliação mais profunda do que significa um casamento.
uma avaliação mais profunda do que significa a relação de Cristo conosco. Vai passar pelo entendimento do que é o casamento, né? Então, nesse casamento de Caná, que foi o início dos milagres de Jesus, começou aqui, né? Começam, então, a ser revelados as profundezas de Deus, a intimidade de Deus, o que significa uma relação, né, que Deus quer que aconteça entre nós e Ele e nós, né? Essa relação é de amor absoluto. O amor é absoluto, é um absoluto, como a verdade é uma absoluta, né? E a relação conjugal, ela se desdobra em quantidades imensas de intimidades e de profundidades, né? Então, irmãos, isso gera o amor conjugal, gera perseverança conjugal, né? Perseverança conjugal. A perseverança conjugal é aquela de Mateus 24 que a gente estava vendo. Que Jesus, falando sobre o último dia, como é que alguém persevera até o fim? Se ele tem uma relação conjugal verdadeira, né? Se há uma relação conjugal verdadeira, ele vai perseverar até o fim, né? Sempre vai amar a sua esposa, sempre a sua esposa vai amar o seu marido. E amar o marido e a esposa, isso se desdobra em uma quantidade imensa de acontecimentos dentro daquele tempo da relação deles. A relação é conjugal, isto é, a relação é pessoal, né? E uma quantidade imensa de acontecimentos vão se dar em que vão ser utilizadas aquela estrutura da fidelidade um do outro, da fé que um tem no outro, da esperança que um tem no outro, porque a fé gera esperança e que estão ligados em amor. O amor faz acontecer, o amor que é Deus, né, que é a manifestação de Deus pela sua palavra, né? O amor é o próprio Deus, que se manifesta gerando a pessoa de Cristo como um ser humano, mostrado, apresentado, né? Então, esse ser humano Cristo, que é Deus, é a expressão exata da pessoa de Deus, né? O amor manifesto. Esse amor manifesto, ele se desloca dentro da história, no tempo, no espaço e na história, acontecendo coisas em que vão mostrar fidelidade, esperança, amor na relação Pai, Filho e Espírito. Há uma relação de fidelidade, há uma relação de esperança, há uma relação de amor, há um relacionamento em acontecimento dentro do tempo, como é na eternidade, né? Então, isso é passado por nós, derramado dentro do nosso coração, depois que nascemos de Cristo, pelo Espírito, para que a gente viva da mesma forma em Cristo, né? E em Mateus 24, é isso que ele fala. Se dá, então, uma quantidade imensa de desafios, toda hora, né? Toda hora existem desafios. Ele narra uma quantidade de desafios aqui, né, em Mateus 24, que muita gente acaba confundindo como se fosse o fim, né? Mas não é o fim, quer dizer, a perseverança até o fim. Isso sim, o sinal do fim é a perseverança dos salvos. O sinal maior do fim é a perseverança dos salvos, isto é, a fé que eles têm, que nós temos, a partir da palavra de Deus, que gera em nós uma fidelidade. A palavra de Deus gera a fé, que gera fidelidade a Cristo, absolutamente em Cristo, a esperança naquilo que de fato Ele é, e Ele então fala a nós daquilo que vai ser,
E a gente então mantém a nossa esperança naquilo que de fato é, só que ainda será. E o amor que faz acontecer essa relação, o amor de Deus que faz acontecer essa relação, não é uma coisa hierárquica ou um maior que o outro, é algo que surge de Deus dentro de nós, né? E que faz com que a gente percorra esse percurso até o fim, quer dizer, até Cristo, porque o fim é Cristo, meus irmãos, já falamos muitas vezes, né? Ninguém deve confundir fim com tempo, né? Ninguém pode confundir fim com tempo, né? Como o pessoal confunde distância, né, com tempo. O pessoal confunde distância com tempo. Não confunde? Por exemplo, eles falam assim, quanto é daqui até a estrela não sei que tal? Ah, daqui até a estrela não sei que tal é 2 anos na velocidade da luz. 2 anos luz. Isso é um absurdo. Isso é totalmente bárbaro, bizarro, né? A distância daqui até lá não pode ser medida em tempo, né? Não pode. Mas está tão acostumado o pessoal a pensar em distância como tempo, né? Como as pessoas às vezes medem isso. Assim, como é que você pode medir distância em tempo? Não dá, né? Quanto mais rápido você vai para algum lugar, menos o tempo. Então é relativo, né? Então não pode fazer isso. Então, da mesma forma que o fim não pode ser confundido com tempo. O fim não é tempo. O fim é uma pessoa. E é a pessoa de Cristo que faz ser o fim, acontecer o fim. O fim sempre é Ele, porque Ele é o começo de tudo, nele está o percurso de tudo e nele está o fim de tudo, né? E a relação que se tem então com Cristo, ela não depende dos acontecimentos, nem em nenhum momento, em nenhuma instância. Por isso que ele fala de vários acontecimentos aqui, né? Vários acontecimentos em Mateus 24. Como toda literatura apocalíptica não vai ser entendida direito se as pessoas não conseguirem ver Cristo como aquele marido da sua esposa, único marido, né? Único, amor, único em quem nós temos fé, único em quem nós temos esperança, né? Único em quem nós temos amor. Então, isso é o que define a relação que ele tem conosco. Ele tem essa relação de persistir em nos amar e nunca vai amar menos um dia do que no outro. Ele vai amar na intensidade do amor de Deus, né? E isso é derramado em nosso coração para que nossos olhares se dirijam absolutamente como noiva de Cristo para Cristo, né? Então, isso é bem precioso para perceber a caminhada como vai ser, né? Até o final, né? Até ele, até o fim, até Cristo. Então diz assim no versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Porque há uma quantidade de coisas que podem fazer perder os cristãos, não a salvação, né? Mas ele perde essa continuidade. A fidelidade, a continuidade em fé, em esperança, em amor. Ele é, vamos dizer assim, degenerado. Há uma degeneração do coração dos cristãos. Então, às vezes a pessoa não consegue seguir naquilo que Cristo está dizendo, e aí depois ele quer seguir através de alguma construção legalista. Ele não entende o amor. É o amor a razão de tudo. Mas o amor é fidelidade, o amor é esperança, né? O amor é aquela condição que você mantém o teu caminho absolutamente nele, né? Tem que ser entendido isso por Deus, só por Deus, né? É claro que quando Jesus começa a dizer aqui no versículo 4,
vede que ninguém vos engane. Quer dizer, tem que ter muito cuidado, né? Para que ninguém faça a cabeça de vocês. Como é que alguém é enganado? Como é que alguém pode ser enganado? É como Eva, né? Como Lúcifer foi lá. Eles têm que se parecer bastante com a verdade. Tem que parecer, né? A pessoa tem que olhar assim e falar, é razoável essa afirmação. Tem que ser razoável, né? Ela tem que parecer lógica, tem que parecer a verdade, logos, né? Que é Cristo. Ela tem que parecer. É só assim que engana. E o diabo trabalha muito bem essa coisa. Mas o diabo também, além de estar sendo um dos elementos no uso da mentira, o ser humano também faz assim, né? Lá em Timóteo, vamos ver aqui, né? Lá em Timóteo a gente tem uma fala profética para o último dia também, né? Então, vamos ver aqui, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, quer dizer, 4, desculpa, 4. 1 Timóteo 4. Aqui é uma mensagem diretamente profética sobre esse último dia que a gente está vivendo. 4:1. Estão vendo a palavra últimos tempos? É escatologia aqui, né? Quem é que afirma expressamente? O Espírito. Olha só, o Espírito Santo fala a nós de forma clara que no último dia, nesse último dia, alguns apostatarão da fé. Isso, exato, tá vendo? A fé que gera fidelidade, ela é atingida, né? Como que acontece a fé? Pela palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra. Como que você tira a fé do coração de um crente? Você tem que alterar a palavra. Como a Nancy falou, fazer parecer que é a palavra. Tem que fazer parecer que é a palavra, né? Daí o nosso esforço muito grande de trabalhar sempre com os irmãos para que haja um despertamento no meio dos cristãos, para que eles possam querer conhecer a palavra de Deus, que é Cristo. A palavra de Deus é Cristo, né? É Escritura como palavra de Deus em forma de Escritura. Enfim, então, para apostatar da fé, você tem que ter algo que corrompeu na tua mente a ideia da palavra de Deus. Não se corrompe a palavra de Deus, é impossível. Então se corrompe a mente. É muito evidente isso, né? A palavra de Deus não pode ser corrompida, né? É o poder de Deus. A palavra de Deus é Cristo, é o Filho de Deus, né? Então não tem como corromper a palavra de Deus. Se corrompe a mente das pessoas, né? E é isso que novamente a gente chega lá em Apocalipse, ao capítulo 12, 13, a grande batalha final, né? Que está acontecendo, e os atos bestiais. Ali já não é Satanás agindo diretamente, são as bestas agindo, e os chifres das bestas agindo dessa forma. Bom, como que acontece a apostasia da fé? Que a pessoa perde a fidelidade a Cristo. Perde, então, a perseverança em Cristo. Porque obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? Quer dizer, a didática, o ensino aqui, a palavra grega é didática, né? A didática dos demônios alcançaram espíritos, quer dizer, são pessoas que trabalham na área do ensino, no ensino que vai atingir a mente de cristãos. Eles vão ouvir alguns ensinos, algumas formas elaboradas didaticamente, né? Eu tenho uma quantidade imensa de livros de teologia sistemática, né? Livros de grande peso teológico, né? Desde Robertson, desde o Grunden, né? Paul Tillich,
né? Pannenberg, Strong, tudo lá, né? Então a gente vai ver as teologias sistemáticas desses homens, né? Eles são homens de Deus, mas por que eles apostataram da fé? Né? Da fidelidade a Cristo, quando escreveram coisas que não são de Cristo. Mas o que eles escreveram, 95% é de Cristo. Mas 5% não. Né? E o que aconteceu com a mente deles? O que fez com que a mente deles fosse degenerada assim? Né? Espíritos enganadores, ensinos de demônios, didática de demônios. Né? Então, as escolas teológicas seguem por excelência esses teólogos de formação, de base na teologia sistemática. Seguem. E outros mais, né? Tenho lá a maioria deles. E essa é o que forma a teologia dos cristãos na atualidade. Né? Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Agora, quando a mentira alcança uma mente, ninguém pode brincar com a mentira. Ninguém pode brincar com aquilo que não é a verdade. A mentira, ela tem um efeito na mente da pessoa. O efeito é tornar a mente dura, cauterizada, morta. Né? No versículo 2, diz que a mente dessas pessoas está cauterizada, está queimada, não tem sensibilidade para, mesmo ouvindo a palavra, ela não faz nada naquela mente. Isso é um efeito terrível da mentira. Por isso que a pessoa não tem salvação de uma quantidade de coisas, que ele não sabe discernir. Não é a salvação eterna em Cristo. A salvação eterna em Cristo ninguém tira. Ninguém tira. Agora, o que é triste é ver a quantidade de cristãos sendo alcançados por essa situação aqui. Né? Também 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ver. Olha só. Outra vez ele usa a escatologia aqui, né? O último dia, 3:1. Os tempos serão difíceis, serão duros, né? Bastante densos, por causa de tudo isso que a gente está vendo, já falamos. E o Espírito aqui está falando essa mesma coisa. Os tempos serão difíceis porque os homens serão filiautos, é o termo grego que está aí, né? Quer dizer, autofilia, egoístas. É o amor absoluto por você mesmo, pelo eu. Ele não... o egoísmo, ele é tão terrível que, é claro, o egoísmo ele gera um castelo particular extremamente forte. Pode ser quem for falando que a pessoa não ouve. Ele ouve só, cada vez mais ele vai... O filialto que está aqui definido pela palavra de Deus, ele gera um castelo de uma pessoa só, um reino de uma pessoa só. Né? É só ele que comanda e mais ninguém. É só a sua vontade, a sua ideia. Aqueles que ele porventura venha a incluir são aqueles tipos de pessoas que por algum tempo pensam igual a ele na doutrinação maligna. Né? Então é isso. Avarentos, tal, e vai falando aqui uma quantidade de coisas terríveis, né? Inclusive citando nomes aqui, igual Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. E essas pessoas, lá no versículo 8, diz, resistem à verdade. Olha só, no versículo 8 diz assim, pessoas resistentes ao homem de Deus, Moisés. Estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. Né? A mente, o ser profundo, tem que ser alterado as estruturas mentais da pessoa. Né? Réprobos quanto à fé, quer dizer, a fidelidade a Cristo, eles são reprovados, não têm condições de ser fiéis a Cristo. Né? Então aí vão acontecendo essas advertências.
Aí lá no versículo 10 ele fala assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aonde? No 10. 2 Timóteo 3,10. Né? Seguido de perto o meu ensino. Né? Então Deus levanta homens para levar a palavra, pessoas chamadas por Deus para levar a palavra de Deus, para que as pessoas possam seguir a palavra do Senhor de perto. Né? Esses que Deus chama, está dizendo em 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3 diz assim, 3:1, 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra, né? Fiel é a palavra. Quer dizer, a palavra produz fé e produz fidelidade. É isso que a gente está comentando aqui. Ela produz isso porque há um casamento. A palavra produz isso. Agora, se a pessoa perdeu, apostatou da fé, ele perdeu a fidelidade. Ele não tem mais relação conjugal com o seu marido, com a sua esposa. Ele ou ela passaram a ter relações extraconjugais, né? Mas a palavra de Deus gera fé, fidelidade, persistir em amar, não porque é uma lei, mas porque ama, né? Então, aí ele coloca o seguinte, né, no versículo 1 aqui, né? Se alguém tem chamado ao episcope, se alguém foi chamado ao episcope, quer dizer, o que é isso, episcope? É uma palavra que significa aquele que é guardião de almas. Se alguém foi chamado para ser guardião de almas, né? Não é bispo, não pode ser, não é bispo isso aqui. O pessoal não sabe, então põe bispo. Né? Por que puseram bispo? Porque interessa as doutrinas heréticas e malignas das denominações. Tem denominações que tem até bispo. Isso é um absurdo. Não tem um bispo. Episcope é epi, com uma outra palavra, né, que significa aquele que está em volta guardando as almas. Ele está vigiando, cuidando para que as pessoas... É o pastor, é o homem chamado por Deus, né, para que as pessoas possam ser vigiadas no sentido de Deus, não dele mandar nessas pessoas. O pastor de Deus não manda em ninguém. Ele cuida, ele é guardião, né? Mas aí, claro, vem a história toda, né? Como a gente já falou, a Igreja Católica, depois os evangélicos, depois os protestantes, não, primeiro os protestantes, depois os evangélicos, e geraram funções de cargos como pastor, como diácono. É bem você isso aqui. Eu? Bem você. Espero que sim, eu quero ser assim. Amém. Eu sei que o Senhor tem me feito assim. Seja irrepreensível. 1. Marido de uma mulher. 3:1 quer dizer, desculpa. Vigilante. 1 Timóteo. 3:1. Sim. Honesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Isso é o pastor. Bom, eu sei que o Senhor faz isso acontecer, na vida de um homem dele, que ele chama para isso. Né? Mas, bom, episcope, eu estava falando aqui para os irmãos que episcope não é um cargo sendo criado, é uma definição daquele que Deus chama para cuidar das pessoas. Né? Como diácono, não é cargo. Diácono é uma palavra grega que significa aquele que está ao lado cuidando das pessoas que precisam. Né? Presbítero não é cargo, presbítero é a função de aconselhamento, né? Ancião, mesma coisa, bispo, mesma coisa, né? Então, só que é claro porque surgiram dentro da Igreja Católica aquela toda hierarquia do movimento romano, do Império Romano, eles passaram os nomes. Isso é muito importante na história eclesiástica. Eu já dei aula de história eclesiástica há muitos anos, né? E é muito importante entender que houve um momento que o Império Romano se transformou em Igreja Católica Romana. Nessa transformação, todos os cargos do Senado Romano passaram a ter nomes bíblicos.
passaram a ser chamados de diáconos, passaram a ser chamados de presbíteros, né? Passaram a ser chamados de pastor, de bispo, de ancião. Depois que a Igreja Católica, vamos dizer, perdeu aquela hegemonia mundial com a entrada da Reforma, aí os protestantes continuaram fazendo a mesma coisa. E existem igrejas protestantes, também como igrejas evangélicas, que você vai encontrar pessoas na função de diácono. Isso é um absurdo. Não existe isso, né? Na função de pastor, claro que existe o diácono como aquele que foi chamado por Deus para diaconar, quer dizer, cada um pode ser um diácono, cada um é um diácono chamado pelo Senhor, aquele que vai cuidar daqueles que precisam. Se você estiver fazendo isso, você está exercendo o diaconato. Não tem que ser eleito por um poder eclesiástico. Isso é o Espírito que faz. É o Espírito Santo que é o dom que doa. É o dom que donifica. Mas isso é bíblico, só que foi perdido. Né? É o dom que donifica, é o Espírito que dá vida ao corpo de Cristo e capacita o corpo com os diversos dons, entre eles cuidar. Aí tem o chamado a ser um pastor, alguém que vai cuidar das ovelhas de Deus, vai ser uma função de episcopar, quer dizer, de estar cuidando das almas. Né? Aí ele chama de excelente obra, quer dizer, na verdade a palavra aqui é mais profunda, diz, você de fato já tem isso dentro de ti, porque foi colocado dentro de ti isso. Aí tal. O que é importante aqui também é entender que quem faz isso é a palavra de Deus. Por isso que ele começa com fiel é a palavra, quer dizer, a palavra produz a fidelidade, que gera a vida, que faz acontecer os dons, né? E tem tanta coisa aqui para falar sobre isso, mas voltando lá para Efésios, capítulo 1 agora, Efésios, capítulo 1, é importante entender, né, irmãos, pelo Espírito de Deus, é claro que aí é pelo Espírito, o que aconteceu? Vento? Tem alguma lata rolando por aí, né? O vento está chegando, irmãos. A minha mãe bem que falou. Vento forte em Santa Catarina, meu filho, cuidado! Não sabe aqui. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou ter cuidado. Se não fechou a janela. Não, é o telhado que tá voando lá. O telhado tá voando? Tá, pastor. Então tá ruim. Tem que ver lá quem que fez o telhado, rapidamente. O telhado da casa da Heloísa tá voando, gente. Tá ruim. Telhadinho ruim, seu. Mas tem que ver isso daí. Pelo menos pega umas cordas e amarra. Eu subi lá em cima, como é que eu vou subir? Que é isso? Ou joga umas pedras para ficar mais pesado. Sem condições. Esse é, como diz na França, joga pedra em Como, cima. rapaz? Já viu falando joga pedra em cima? Pedro em cima? Joga pedra em cima. Isso significa em Vai português... rodar, vai rolar e rolar vai as cair, pedras. vai quebrar. A minha professora de francês está aqui do lado, por isso que eu estou falando francês, irmãos. Vocês entendem? Joga pedra em cima. Isso daí não significa joga pedra em cima? Então, é uma loucura. Ô, irmãos, vamos voltar aqui. Vamos voltar para o português. Vamos voltar para o português. Depois eu falo mais francês com vocês. Irmãos, aqui em Efésios, há uma carta preciosíssima, né? Porque ele vai começar assim no versículo 3, ele vai dizer assim, bendito o Deus, né? Onde? No 3, Efésios 1, 3. 1, 3, né? Bendito o Deus, quer dizer, tudo que segue, irmãos, vem de Deus. Por que ele usa a palavra bendito o Deus? Quer dizer, nessa palavra, é assim, nosso coração, resgatado por Cristo, ele recebe uma carga de revelação e de grandeza da palavra, tão grande, tão preciosa, tão maravilhosa, porque a palavra bendito está ligada a todas as palavras bênção na Bíblia.
todas as palavras bênção. Isso, irmãos, isso é uma, vamos dizer assim, é uma aula de pura exegese, da mais profunda exegese possível. Quando você pega uma palavra como essa aqui, bendito, o Espírito Santo está dando um peso em cima dessa palavra, que significa a origem de tudo que há. Porque a palavra bênção significa isso mesmo. Daquele que é o sumo bem, de quem provém todas as coisas. Quem é esse? Né? Esse é Deus. É dele que tudo provém, é por meio dele que tudo segue e é para ele que todas as coisas devem seguir mesmo. Por meio dele, isto é, ele absolutamente mais nada nem ninguém. Então, a palavra bendito, ela revela uma grandeza aqui para nós, que eu temo que muitas pessoas percam o significado simplesmente por não saberem. Como dizia um professor antigo meu, ele dizia assim, o surgimento da grande quantidade de correntes teológicas é pela falta do conhecimento de Cristo. Por isso que alguém prefere uma igreja, prefere uma denominação, prefere um grupo religioso, prefere qualquer coisa assim. Ele vai continuar imaginando possível isso. Essa palavra diz, não é possível nada disso. Bendito o Deus. Quem mais pode ser bendito assim? Ninguém. Bendito o Deus. É dele que provém todo o bem. Por isso que a palavra bendito, na verdade, irmão, em grego, ela é assim, ó, ela é logos. É composta de duas palavras. Misericórdia, Senhor, para que nossas cabeças sejam aqueles portais eternos, abertos para Ti, e as pessoas possam receber de Ti essa grandeza. Logos, que foi traduzido por bendito. E muitos crentes leem a mesma coisa que nada. Deus é bendito. Mas como assim Deus é bendito, irmãos? Logos significa todo o bem que está em Cristo, em Deus, no Logos, na razão de todas as coisas, no Espírito, no Pai, no Filho e no Espírito. Tudo é dele, tudo está nele. E bendito é ele, e ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E aí vem a derivação da palavra bendito. Está vendo? Toda essa grandeza de bênção que ele tem está sendo doada. Mas essa doação está vindo de onde? Aí de novo a palavra bênção. Primeira vez que aparece a palavra bênção, bendito. Depois outra vez, abençoado. Depois outra vez, bênção. No mesmo versículo. As bênçãos são de nível e de grandeza espiritual. Quer dizer, a nossa chamada para nós andarmos não tem outra forma. A forma é Cristo. Diz aqui, nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Irmãos, olha só. Como é que a gente pôde formular tantas e tantas aberrações dentro da história? Como é que aconteceu tudo isso? Mas tudo bem, isso a gente já falou bastante. E a palavra de Deus também fala muito. De todas as heresias, dos Janes e Jambres, dos Alexandres Latoeiros, de toda aquela infidelidade que aparece por toda parte. Mas então nós devemos ser perceptores, recebedores dessa revelação. Se de fato somos de Deus, casados com Cristo, gerados por Ele como corpo de Cristo, nós queremos muito que toda essa dimensão de bem que vem dele mesmo aconteça em nós, né? Isso deve ser assim. É claro que quando você vai casar com alguém, a pessoa tem em mente que não vai ter mais nenhum outro homem ou nenhuma outra mulher, não é assim? Ele vai falar assim. Então, se a pessoa, que nem hoje, chegou lá em casa uma pessoa que é conhecida da gente, que
fica fazendo as vigilâncias lá na rua, ele pastor, eu estou agora começando a estudar a Bíblia também. Ah, mas que bom! É porque de repente eu comecei a achar que a gente precisa mesmo, minha família é cristã, lá não sei que estado do Brasil, ele agora está trabalhando lá no Monte Verde, né? Aí ele fala assim, e agora eu estou... Falei, que bons, né? Falei assim, ele falou assim, então, qual é a igreja que o senhor vai? É aquela coisa de sempre, né? Aí eu falei, olha, ô querido, é assim, ó, eu vou tentar dizer para você, eu sei que você está na luta aí, não vai dar muito tempo, né? Mas como que eu poderia, irmão, como que a gente pode explicar em 5 minutos, né? É só Deus mesmo. Eu falei, olha, quando você for lá pegar a Bíblia, saiba que Deus quer falar contigo. Ele quer falar contigo. E saiba também que Deus te ama de uma forma tal que está esse amor em Cristo. Ah, mas eu estou indo na Assembleia de Deus. Ele falou, né? Eu falei, olha, eu vou te dizer então, já que você está falando que você está indo na Assembleia de Deus, eu deixei tudo. Tá? Eu quero que você compreenda, então, na mesma linguagem que você me falou, também estou usando a mesma linguagem. Né? Eu deixei tudo que é denominação, mas não é porque eu quis deixar, é porque não existe na Bíblia isso. Não tem na Bíblia. Né? Então, assim, a pessoa ele dá um choque na gente, porque ele está falando onde que ele vai. Aí ele leva um outro choque e ele quase cai da moto, porque ele não sabe o que significa isso. Né? Mas ele quer entender. Mas como? Aí eu falei, olha, essa como precisaria de pelo menos 1 hora. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, o como é uma pessoa só. Eu tive a experiência de uma moça, né? Mãe de um paciente que chega e fala assim, estou precisando, estou sentindo a necessidade. Eu falei assim, de quê? De receber, não sei, passe e tal. Aí, você não está sentindo? Não. Eu falei, não, porque Cristo me é suficiente. A turma Cristo é uma luta mesmo. Eu não preciso de tudo isso. Precisa sempre apontar mesmo para Cristo, porque a falta dele vai gerar uma quantidade de necessidades insatisfeitas Insatisfatórias. e insatisfatórias. Né? E vai ser bem, vamos dizer assim, antropófago o negócio. Ele vai para engolir a gente mesmo, né? Irmãos... Paz, ela estava de passe. Vocês que entendiam, passe. Tá. É aquela loucura. Paz ou passe? Passe? É uma loucura. Passe. Sei lá o quê. Irmãos, é uma luta. Ó, capítulo 1, Efésios. Capítulo 2... Não, eu vi passe aqui, que não será isso mesmo. Capítulo 2 de Efésios, ele fala, então, de Cristo. Né? Que ele vos deu vida. Então, essa vida aí que ele deu, lá no capítulo 2, ele vai falar que não tem mais nada no mundo que possa ser relevante a nível espiritual, porque havia uma barreira mesmo. Ele fala ali no versículo 12, 13, 14, 15 e 16, entre judeus e quem não era judeu no caso. Né? Por exemplo, os judeus, qual é a relevância de ser judeus depois de Cristo? Nenhuma. Nenhuma relevância. Nada. Acabou. Então, se você falar isso, qual a relevância de ser de uma denominação depois de Cristo? Nenhuma, mas os cristãos ficam. Né? É a mesma coisa, eles são judeus igual. Os cristãos se tornaram legalistas judaicos, só que com um formato cristão. Né? Como diz aqui, não há mais nada, como diz aqui no versículo 15, Jesus aboliu na sua carne todo tipo, e ainda que os judeus eram realmente firmes em cumprir certas leis, algumas, né? Na forma de Judá, para que dos dois criasse em si mesmo, olha só, em quem está sendo criado? Em Cristo. Um novo homem, então uma nova humanidade surgiu, um novo corpo, a esposa do Cordeiro, né? Fazendo a paz,
e reconciliasse ambos, quer dizer, sejam judeus, sejam não judeus, qualquer pessoa, né, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz. Então, da cruz de Cristo. Qual é a dificuldade de uma pessoa olhar e viver absolutamente para o noivo, que é Cristo? Nós fomos gerados lá na cruz. E é para lá, e dali é a origem da nossa vida. Qual é o corpo que a gente tem hoje? É o corpo da ressurreição de Cristo. Esse é o corpo, né? Então não tem mais nada. E diz aqui no versículo 19, 18 também, o nosso acesso ao Pai é pelo Espírito. Está vendo? É pelo Espírito. Aí tem uma confusão sobre o Espírito Santo, mas está assim, está uma luta. Estava dizendo outro dia, cada palavra hoje que a gente vai falar da Bíblia, na cabeça dos cristãos ela foi transformada. Ela foi deformada, ela foi pervertida. Não é? É que falta... Eu estava falando para aquele irmão lá na portão de casa, eu falei, olha, eu tenho assim, eu vou orar por ti, porque cada palavra que você for ouvir, ela é diferente do que você vai ouvir. Ela não é assim. Né? É difícil ouvir isso, mas os cristãos conseguiram fazer essa perversão, né? Mas a gente ora para que o pessoal pare um pouquinho e fale assim, ó Deus, me ajude a ouvir e ver a tua palavra como é. Eu quero somente o Senhor, mais nada, mais ninguém, né? Outro dia acusaram eu lá, não sei onde, de estar dizendo que igreja não existe. Aí eles disseram assim, mas igreja, pastor, igreja, está lá na gramática dos gregos. E lá no tempo de Jesus tinha uma sociedade política chamada igreja. Né? Sim, mas aí não é dessa que... É, claro, é. Então, falando, né? Sim, tinha mesmo. Mas né? não é disso. Então, a eclesia nos dias de Jesus que havia, como sociedade organizada, uma instituição organizada, era a política. Havia mesmo um grupo político naqueles dias de Jesus, basta estudar qualquer livro de sociologia do Novo Testamento, que você vai encontrar a sociedade política chamada eclesia. O povo era eleito da sociedade para fazer parte de um grupo político chamado eclesia. Quer dizer, na verdade, o início desse grupo não era esse nome, não tinha nome. Eles eram chamados de lá, por isso a palavra ekkalel era usada para eles. Eles eram chamados de lá para formar o grupo político. Igual não tem um grupo aqui político chamado Assembleia Legislativa? Então, é eclesia legislativa, em grego. Né? No grego é a mesma coisa, no tempo grego tinha somente o aspecto político. Mas essa palavra foi sedimentando de uma tal maneira que nos dias de Jesus já aqueles que foram chamados de lá para cá, os ekkalel, para formar o grupo político, esse grupo começou a se colocar o nome de chamados, isto é, de eclesia. Né? Aí o pessoal da teologia hoje, eles pegam esse argumento para dizer que Jesus estava fazendo isso, quando usou a palavra eclesia. Então, a exegese feita pela teologia evangélica, ela utiliza o argumento helênico, irmãos. O argumento helênico. Mas isso é história, é argumento helênico. Aí ele diz lá, é uma coisa helênica, gente. Como que Jesus fez o uso da palavra? Ele usou no sentido original, primário, ekkalel, quer dizer, eu estou chamando pessoas para formar o meu corpo. Mas não adianta. Você pode falar 1000 vezes que a cabeça dos cristãos já está feita, né? Então não vai adiantar. Mas a gente continua vivendo em Cristo. No capítulo 2, então, fala isso, que agora nós estamos em Cristo. Diz aqui mais no versículo 19, que agora nós somos concidadãos dos santos, quer dizer, todos os santos são um. São um. É uma cidadania só. Está vendo? Uma cidadania só, não tem divisão. E ainda ele usa mais, os cidadãos são família. Olha só, família de Deus. E estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra principal.
Não tem mais ninguém. Irmãos, quantas vezes, cada vez que eu ia organizar uma igreja, eu tinha que pôr uma pedra fundamental lá debaixo do terreno. Isso é uma heresia, um absurdo, uma coisa maligna. Como pode fazer isso? Isso é feitiçaria, irmãos. E a turma ainda põe dentro de uns baús um monte de coisa. Parece uns patuás sendo colocados lá dentro, fechava, orava em cima, punha a pedra e construía o templo. E falava que era uma pedra, punha até uma Bíblia lá dentro. Os judeus fizeram isso malignamente. Os crentes... É uma superstição. Aí, sei lá, depois de quantas décadas o pessoal... fazia isso aí, botar uma pedra fundamental, mas isso é feitiçaria pura. Por isso que aquele historiador diz que hoje só tem isso, feitiçaria nessas coisas. Todos os prédios fazem isso, né? Os prédios de quê? Pedra fundamental. Ah, sim, os prédios em geral. Ah, sim, certo. Os prédios em geral. Mas os cristãos fazer uma coisa dessa, isso é um absurdo. Né, irmão? Na verdade, o prédio, diz a palavra de Deus, somos nós. Vós sois o edifício de Deus. 1 Coríntios 3,16, irmãos. 1 Coríntios 3,16 e 3,9. Né? Se alguém tiver dúvida, né? 1 Coríntios 3, né? Olha só. 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A pedra fundamental, como nós acabamos de ler lá, é Cristo, que está dentro de nós. Mas não sei, irmãos, parece que o pessoal lê, mas não lê. Né? Lê, mas não vê. Então, agora no versículo 16, 3,16, 1 Coríntios. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Os crentes leem isso aqui um monte de vezes, eu acho legal, mas só que eles não vivem assim. Né? Eles só sabem isso. Essa relação santuário de Deus é casamento, irmãos. É átrio do Senhor, é quarto conjugal, é quarto de amor. Isso é um chamado. É claro, irmãos, numa época como essa, casamento não vale nada. Quem que vai entender o que é átrio de amor? Quem que vai entender o que é ato conjugal cheio de paixão, cheio de amor, cheio de relacionamentos de carícias, como diz lá em Cantares, né? Quem que vai saber uma coisa dessa, irmãos? O pessoal tem medo. A Igreja Católica impôs em cima do povo, dizendo, primeiro, agora não fala mais porque morreu a míngua, mas ainda tem essa ideia no meio evangélico de que o sexo é pecado. Qual foi a maçã? Não tinha maçã, isso, claro, não era nem maçã mesmo, né? Mas qual foi o pecado de Adão? Ter relação sexual com a Eva, irmãos. É um absurdo. Mas isso é teologia católica, o pecado original é sexo. Entendeu? Aí, só de falar em sexo, os crentes não sabem nem o que vão fazer. Mas Deus fala em sexo o tempo inteiro com o seu povo. Ele chama o seu povo a entender que ele tem uma relação de átrio do Senhor, de conhecimento, de ter gerado de dentro. A intimidade é tão grande, né? Essa intimidade começou a dar vida a nós. Né? E ao dar vida a nós, ele trabalha numa profundidade tal que se você tiver fidelidade para curtir essa fidelidade, você vai experimentar o que é viver na intimidade do Senhor. Né? Por isso que Efésios chega ao ponto no capítulo... Vamos pular um pouco aqui, né? No capítulo 5, de mostrar que homem e mulher, marido e esposa, são tipos de Cristo e o seu povo. Por que Jesus foi fazer isso aqui? Né? Claro que muita gente pira, muitos crentes mesmo já estão achando que se não der certo com a sua esposa, ela separa. Muitos crentes pensam assim, pastores pensam assim. Eles vão lá e separam e acabou. Ou se não separa, tem caso com irmãos, tem cada irmãos, misericórdia, irmãos, tem cada barbaridade que a gente vê. Eu não vou nem falar. Isso eu não vou nem falar. Bom, mas tudo bem. É tão terrível. Pula essa parte. Vamos aqui. O Senhor pegou, mas é o que acontece, irmão. Só que os crentes não veem porque eles estão
dentro daquilo que não é. Bom, mas o Senhor diz assim, ó, o marido e a esposa, é tão santo o casamento, é tão bendito o casamento, tão santo, igual lá em Caná, né? Muita gente devia ficar encanada, né? Devia ficar encanada. Encanada e encanar. Encanados em Caná. Seria uma boa pensativa. Um bom pensamento. Um bom filme. Encanados em Caná. Maravilha. Irmãos, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Tem 7 vezes que usa a expressão como ao, aqui nesse texto. Por que será? Né? 7 vezes, até o versículo 33. Depois, curiosamente, alguém pode olhar e contar, mas tem a ver com uma relação conjugada, uma relação profética ligada a uma ligação impossível de ser desligada, isto é, o casamento e a relação que há, o casamento em Cristo, e a relação que há entre Cristo e nós tem profundidades que nós precisamos querer receber do Senhor. Né? Senhor, eu quero receber de Ti o significado do casamento que Tu expõe para nós. Eu quero receber de Ti o significado do casamento do Senhor com o Teu povo, os chamados. Eu quero, Senhor, eu preciso crescer nessas dimensões. Né? Jesus chama de sermos perfeitos. Em Mateus 5 ele fala assim, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quer dizer, é preciso, a palavra perfeito ali, ela tem uma tradução importante, ela teleios, né? Completos, sejam maduros, sejam crescidos mentalmente, moralmente, sejam crescidos no caráter, naquilo que significa o que eu fiz, o que o Pai fez por vocês, sejam maduros como maduro é o Pai, sejam plenos como pleno é o Pai, sejam mentalmente amadurecidos como é mentalmente amadurecido o Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Né? Isto é, há uma grandeza outorgada a nós, para nós vivermos logo depois que os dois dizem sim. Já pensaram se o casamento começasse no sim e terminasse no sim também? Ah, chegaram aqui para o casamento tal e tal. Você aceita, aceita, então pronto, acabou. Acabou o casamento. Não, não é assim. É ali que começa outra grandeza de dimensões, né? E que eles vão poder desfrutar. Se começar isso em Cristo, existem profundidades aqui colocadas que Jesus relacionou com Ele e nós. Isto é, existe uma quantidade de coisas a crescer maduramente dentro de nós, de caráter, de moral, de ética, né? de qualidade mental, de idade plena, né? Que deve acontecer dentro de nós na jornada até o dia de chegar em Cristo, irmãos. Tanto nós como corpo de Cristo, quanto nós como casais cristãos. E esse é um tema para outro encontro, né? Que a gente vai, pela misericórdia do Senhor, querendo muito. Mas pode cada um ir orando e dando uma pensada em Efésios. Nota, para concluir aqui, nota como é precioso Efésios, que ele começa com tanta revelação, do capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, no 4, e vai chegar no 5, ele conclui dizendo que tudo isso que existe, da parte de Deus para nós e nós para com Deus, encontra, vamos dizer assim, paralelo para a compreensão no casal cristão, homem e mulher, marido e esposa, né? Porque é assim que se dá a relação na vida. Existe uma forma de viver o casal cristão, como existe uma forma de viver Cristo e nós e Cristo, né? E isso tudo, pela palavra, a gente vai amadurecendo, né? Bom, meus irmãos, vamos celebrar o Senhor, né? Irmão Jason, por favor, pode pegar lá. E amados irmãos,
Para algumas pessoas, só de falar o versículo 22 já se arrepiam todos, porque as mulheres hoje, né, elas estão deixando de ser mulheres por causa do feminismo. Né? Até no meio cristão é assim também. Né? No meio cristão é uma loucura total. Perdeu muito da percepção do que significa ser mulher, ser homem, ser marido, ser esposa. Mas em Cristo, pela palavra, vai sendo tudo resgatado em nós. E nós vamos sendo feitos à imagem e semelhança do Senhor, e não fazendo o Senhor a imagem e semelhança nossa. Né? Irmãos, vamos celebrar o Senhor. Vamos celebrar. Irmão Júlio, Deus abençoe por aí. Irmão Júlio, homem de Deus. Bom, obrigado, irmão. É assim que Mateus lá, Jesus falou com eles, né, irmãos? Jesus falou sobre isso tudo. Ele falou, eu vou revelar a vocês que vocês são o meu corpo. Vocês são feitos a partir de mim, lá na cruz. E por isso Jesus pegou o pão e partiu e disse, vocês são o meu corpo. E é assim que é. Vemos de fato que foi assim que ele fez. E assim nós celebramos como povo celebrante. Como o Senhor ensinou, vamos comer em seu santo nome. Querido Senhor, que nos tem alcançado de uma forma que só o Senhor mesmo para nos alcançar e tomar, e assim nós estamos celebrando como o Senhor nos revelou a preciosa formação de nós todos como seu único corpo a partir da cruz. Eis aqui a celebração do povo celebrante, do povo orante, do povo que em Tua palavra é alimentado, Senhor. Assim nós fizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice e disse também do seu sangue, né? Que é o testamento, a aliança eterna, o testamento eterno no sangue de Cristo, está nele, né? E aí ele disse, então, esse sangue derramado vai tirar o pecado de vocês, vai limpar a vida de vocês, e vocês vão poder celebrar. Vocês devem receber esse chamado aqui, que ele está reunido com eles, e todos nós, como uma dádiva, uma graça de ser o povo que, lá na arca, né, dentro da arca, acende aquelas luzes lá, e o pessoal de longe, assim, vê que tem uma luz brilhando lá, né? Então, é uma jornada assim comparada por Cristo, né? Que será como nos dias de Noé. E estamos na arca, que é Cristo, celebrando, e é isso que ele disse, o sangue dele é esse testamento que nós celebramos, que nos faz seguir até o céu e ninguém pode impedir. E que ao mesmo tempo é profético, porque anuncia exatamente o encontro com o Senhor lá no céu. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, nós te louvamos com os atos da celebração. Nós te louvamos com os atos da nossa mente e coração abertos para o Senhor, como portais eternos que se abrem para que entre o Rei da Glória. E toda a tua palavra ocupe todo o espaço, o lugar no nosso ser. E te louvamos e celebramos, porque de fato é possível, pela tua misericórdia, graça e poder, o Senhor nos gerar fé, fidelidade, esperança, amor, para termos na continuidade dos dias a experiência de vivenciarmos contigo a jornada da forma
ética, moral, espiritual, enfim, ter o mesmo caráter, o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. Então, assim, nós celebramos essa imensa dádiva até aquele dia quando vamos estar no céu. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos indo, né? Pedro, aqui, quer dar uma força? Pode pegar. Ah, vem o Pedro. Obrigado, Pedro. Valeu. Muito bem. Sempre dá dando aquela maior força aí. Muito bem. Pegamos copos. Pedro tem sido uma bênção. Lá vai ele. Né, turminha? Todos aí também, Deus abençoe todos. Tchau, Pedro. Tchau pra turma. Aí, a irmã Patrícia fazendo um tchau. A irmã Esther. O irmão Jason. A irmã Sinésia. A irmã Nancy. Aqui, irmãos, a irmã Daphne, o Darlan e a irmã Heloísa. Acho que podemos até cantar um corinho. Né? Esquecemos, ó. É mesmo, irmãos, esquecemos. Mas tem um que a gente conhece bem, né? Qual será? Então será uma coisa assim? Irmãos queridos, esquecemos nossos livrinhos de cânticos. Mas vamos pensar num aqui, ó, antes da gente ir pro Monte das Oliveiras. Mas essas músicas assim, né? O hinário eu não conheço tanto. Ah, o único, né? A única que você falou? A única que é digno? Vamos sim, vamos. De receber a honra e a glória, a força e o poder, a Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Opa, repete? Normalmente repete, então vamos repetir. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, né, irmãos? Maravilha. Obrigado a todos. Vamos seguindo em Cristo. Deus abençoe, irmãos queridos. Fiquem firmes no Senhor. Como diz a palavra, depois que cantaram o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então, cada um seja abençoado nas suas casas, né, nos seus lares, nos seus dias, perseverantes em Cristo, povo celebrante. Tchau, queridos. Qualquer coisa nos falamos e orando para que amanhã, quarta-feira, estejamos juntos lá em Campinas, São Paulo, né, com os irmãos que estão lá, né? Orem pela viagem, ida e volta, e assim o Senhor nos abençoe, tá bom, queridos? Amamos vocês, em nome de Jesus.